pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaceli, eu sou analista da GameTrade. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que médias móveis não funcionam. Na verdade, nenhuma estratégia, nenhum indicador vai funcionar 100% do tempo. A nossa meta como analistas, como pessoas que investem, é procurar uma estratégia, algum indicador, alguma forma técnica ou fundamentalista, não importa, que nos dê pelo menos 50% de retorno, ou seja, a cada 10 operações, 5, 6 serão positivas. Isso, no longo prazo, vai nos dar a possibilidade de manter nossos lucros e ter uma rentabilidade interessante, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Então, pessoal, a ideia principal que a gente tem aqui é que nenhuma estratégia vai funcionar 100% das vezes, mas a gente tenta otimizar. E as médias móveis nos dão alguns sinais interessantes. Bom, primeiramente, onde a gente pode achar as médias móveis? A gente tem aqui no canto inferior esquerdo o segundo botão, certo? A gente tem indicador de tendência, a gente tem a média móvel simples, a exponencial e a ponderada. Além disso, a gente tem alguns indicadores que são baseados em médias móveis, como por exemplo o Alligator, que na minha visão é o mais claro de todos. Veja que é baseado em médias móveis de 13, 8 e 5 períodos, ok? Bom, vamos trabalhar hoje com a média móvel simples, que na minha visão é a mais fácil de ser compreendida, principalmente pelas pessoas que estão começando agora. Então vou colocar duas médias móveis simples. Eu vou mudar o período delas. Bom, o que é o período? Veja que eu adicionei duas e as duas estão no mesmo local. As duas médias móveis estão uma em cima da outra. Então a gente pode vir aqui nesse lápis e trocar o período para o período que a gente bem desejar. E bom, o que é o período? Basicamente, a média móvel a gente vai somar os preços e vai dividir pelos períodos. Então, média móvel de 10, a gente vai pegar os 10 últimos valores no gráfico. Então, os 10 últimos candlesticks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, mais ou menos aqui, a gente vai fazer uma média basicamente simples, porque a gente está utilizando a média móvel simples. E por que ela é móvel? Porque ela vai se atualizando, então sempre serão os últimos 10. Conforme a gente for aumentando a quantidade de períodos, mais fortes serão nossos sinais de suporte e de resistência ou de cruzamentos entre médias móveis. Já vamos chegar lá. Para essa nossa análise que a gente vai fazer, vou fazer uma média móvel aqui de 4 períodos, uma média móvel bastante rápida. Vou deixar em amarelo. E a outra média móvel, uma média móvel de 60 períodos, uma média móvel um pouquinho mais lenta, ok? Vou mudar aqui para a cor vermelha. Perfeito, a gente tem duas médias móveis, deixa eu só aumentar o tamanho delas para ficar mais claro para vocês, caso vocês estejam me assistindo pelo celular, né? Então fica bem pequenininho, agora fica um pouco mais claro. Então aumentei, deixei mais grossas as médias móveis. Então basicamente, sinais básicos baseados em médias móveis. A gente tem um cruzamento dos preços em cima das médias móveis e a gente tem o cruzamento das próprias médias móveis. Um sinal super interessante é quando a gente tem o cruzamento dos preços. Então veja que o preço sempre, ou quase sempre, vai cruzar antes do que a média móvel de 4 períodos, porque a média móvel vai demorar um pouquinho para se adaptar. Então a gente tem o cruzamento e depois a média móvel cruza. Um sinal interessante, se baseando apenas nas médias móveis, é quando a gente tem primeiro o cruzamento do preço, depois a confirmação da média móvel indo para o mesmo local. Aí tu me pergunta, Jocely, esse cruzamento de 64 é um dos melhores que tem? Olha, para quem trabalha em time frames menores, funciona muito bem. Time frames maiores, eu prefiro trabalhar com médias móveis diferentes, chamada Golden Cross, o cruzamento dourado, que a gente tem da média móvel de 50 com a de 100 ou de 50 com a de 200. Esse cruzamento a gente pode também ver como um cruzamento dourado por vezes, mas eu prefiro não usar essa nomenclatura porque essa nomenclatura é específica para esses time frames, ok? Então veja aqui, a gente teve alguns falsos sinais, aqui é um falso sinal, aqui outro falso sinal, então a gente tem que esperar sempre uma confirmação. E como é que a gente espera uma confirmação? Espera de 2 a 4 velas. Então, de 2 a 4 velas, a gente vai ver uma confirmação ou não de um breakout, uma mudança na tendência atual. Então, veja que a média móvel de 60 períodos, essa média móvel vermelha, foi utilizada por algumas vezes aqui como uma resistência, com 2 falsos breakouts. Esses 2 falsos breakouts, se a gente fosse esperar, então, 1, 2 velas, na segunda vela a gente já consegue ver que o breakout não tem muita força. Por quê? Daí a gente vai utilizar o price action, a gente vai ver aqui, olha, o corpo está muito pequeno. Veja que o corpo está bem pequenininho em comparação
com a sombra da vela. Então aqui a gente tem um sinal negativo, um sinal que o breakout não é forte. Depois da vela seguinte, a terceira vela depois do breakout nos mostra que já tem uma correção e que o breakout é falso. Mesma coisa acontece aqui. Então veja a primeira vela, mesmo com a sombra tocando a resistência, a gente vai considerar. Na segunda vela já vem para baixo. Então por isso que é importante esperar de 3 a 4 velas. Normalmente na segunda, na terceira a gente já vê, mas a quarta vela seria uma forma de segurança para ver se o breakout vai acontecer ou não. E claro, também veja o movimento das médias móveis do cruzamento delas, ok? Bom, acho que está um tanto quanto claro. Eu vou falar mais um pouquinho agora no meu vídeo. E espero que vocês estejam gostando do vídeo, ok? Então, pessoal, a gente tem 4 fatores muito importantes a serem respeitados. Senão, as médias móveis não vão funcionar muito bem. Então, primeira questão é ter um mercado com uma tendência clara, ou seja, ter uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Segunda coisa, que é relacionada com a primeira, é não trabalhar em mercados que não tenham uma decisão clara, não tenham um movimento claro de preços, mercados lateralizados ou com velas doji, velas com um corpo muito pequeno e uma sombra grande. Isso mostra uma indecisão de mercado. Terceira coisa é respeitar os sinais. Como eu falei para vocês, primeiro tem a ultrapassagem dos preços sobre as médias móveis, depois vai ter a continuação, essa confirmação com o cruzamento das médias móveis. E o quarto fator, não é obrigatório, mas é interessante, é adicionar suporte e resistência, porque isso vai ajudar vocês, vai dar uma credibilidade maior para o seu sinal, ok? Então vamos lá, vamos continuar o nosso vídeo. Então, pessoal, uma coisa super importante que vocês devem entender é que vocês devem praticar antes de colocar o seu dinheiro no risco, né? Então, não se esqueça de testar muito as suas estratégias, e uma dica que eu dou para vocês é testar pelo menos como ela funciona. Então, por exemplo, eu estou dando para vocês essa dica de utilizar essas duas médias móveis de 4 e de 60 períodos. Então, pelo menos pega os últimos 20, os últimos 30 cruzamentos e tenta analisar qual é a frequência, qual é a assertividade, qual é a probabilidade de acerto, porque o trading é basicamente isso. A gente não vai acertar 100% do tempo, mas se a gente tiver uma estratégia que dê certo pelo menos 60% das vezes, isso é ótimo. Também não esqueça que as médias móveis são um dos indicadores. Você pode montar uma estratégia baseada em médias móveis, talvez com oscilador, talvez colocando suporte e resistência. Não se esqueça que suporte e resistência sempre vão se sobrepor ao cruzamento dessas médias móveis, porque suporte e resistência tem uma base um pouquinho mais forte, ok? Então, eu digo especificamente sobre essas médias móveis com estes períodos específicos. Se você mudar os períodos para períodos um pouquinho maiores, aí a gente tem uma situação diferente. Mas para estas médias móveis, suporte e resistência trabalharão de maneira melhor, ok? Então, vamos analisar aqui juntos os últimos 10, 20 cruzamentos. Então, primeiro cruzamento aqui a gente teve um cruzamento positivo, veja que começou aqui uma tendência de alta, a gente teve esse cruzamento, depois a gente quase aqui teve um falso sinal, na verdade não se concretizou esse cruzamento aqui, então a gente não vai considerar isso aqui como um cruzamento. Então, primeiro sinal positivo, segundo sinal positivo, terceiro sinal positivo, quarto sinal negativo, então um erro a cada 4, depois quinto sinal positivo, sexto sinal positivo, sétimo sinal, não vejo isso como positivo, então 2 erros em 7. Esse aqui foi um sinal também que eu não consideraria como um sinal interessante, porque a tendência foi um tanto quanto lateralizada depois. Então, terceiro erro em 8, terceiro sinal errado. Aqui a gente tem o nono sinal interessante e o 10º sinal. Então, a gente tem 4 erros em 10 análises, certo? Mas veja que a maioria dessas análises erradas, a maioria desses falsos sinais, ocorreram quando o mercado estava lateralizado. Então, por isso é importante analisar sempre se tem uma tendência clara de mercado, porque as médias móveis são indicadores de tendências, então funcionam melhor quando tem uma tendência clara no gráfico. Mas, mesmo assim, mesmo analisando com mercados laterais, a gente teve uma assertividade de 60%, ou seja, 6 nos 10 últimos sinais, nos 10 últimos cruzamentos. Então, ainda assim, ainda com o mercado lateralizado, é uma estratégia, são sinais interessantes de serem trabalhados, ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
ativar as notificações, curtir o vídeo se você gostou, dúvidas, perguntas, coloca aqui abaixo que eu sempre vou tentar responder a todos, ok? Também não se esqueça de se inscrever no nosso Facebook, no YouTube e no Instagram da Olymp Trade. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu, abraços!